Bom dia. Bom dia, página 52, livro positivo. Bom dia a todos. Página 52, livro positivo, tá? Nós vamos estar hoje dando continuidade ao nosso capítulo, vamos estar encerrando, na verdade, aí o nosso capítulo. Vamos estar encerrando falando da globalização no Brasil. A gente vai estar vendo hoje que essa globalização não é homogênea em todo o nosso país, e tem regiões do país que são mais inseridas dentro da globalização do que outras. Bom dia, Maria Eduarda. Então, nós vamos ver que tem regiões do país mais inseridas dentro da globalização do que outras regiões. Então, página 52, regionalização do Brasil globalizado. Nós vamos estar explicando, e se der tempo, vou começar a fazer as atividades também. Bom dia. Página 52, livro positivo, regionalização do Brasil globalizado. Vou colocar aí, a gente vai falar um pouquinho de Milton Santos, da regionalização que ele expõe. A gente vai ver que, como eu estava falando, nosso país não é homogêneo no que se diz em relação à globalização, não é igual. A globalização acontece de forma diferenciada por regiões, então eles acabam dividindo aí as regiões de acordo com algumas características, por exemplo, avanço tecnológico, industrialização. Então, as regiões acabam se dividindo de forma diferenciada, como Amazônia, Nordeste, região concentrada e Centro-Oeste, né? Bom dia, página 52, livro positivo, regionalização do Brasil globalizado. Nós vamos estar vendo hoje. Bom dia, Clara. Então, nós vamos estar vendo hoje aí a globalização, né? Regionalização do Brasil globalizado. Daqui a pouco a gente vai começar. Hoje nós vamos encerrar esse capítulo. Enquanto eu espero mais colegas de vocês entrarem em sala. Bom dia, Beatriz. Enquanto eu espero mais colegas de vocês entrar em sala, eu vou dar um recadinho. Eu passei para vocês me enviarem até o dia 5 desse mês, 5 de junho, não foi? As atividades feitas dos dois primeiros capítulos, né? Foi do capítulo 28 e do capítulo 29, tanto do livro quanto do caderno de atividades. Eu vou estar estendendo aí essa atividade, vai poder ser enviada, eu vou estar recebendo novamente até terça-feira, para aqueles que não enviaram. Toda atividade feita. Lembrando que essas atividades valem aí de 5 a 6 pontos no A3. Então, tem gente que fica de recuperação e não sabe o que ficou, porque não enviou atividades, né? Nem todos os professores pediram, mas eu fiz questão de pedir. E eu vou estar avaliando, principalmente essas atividades do capítulo 28 e 29. 30 não precisa mandar, esse daí só nas aulas presenciais que a gente vai estar vistando, né? Mas também tem que estar fazendo. Bom dia, então, avisem no grupo de vocês, depois, que até terça-feira eu estou recebendo aí essas atividades, tanto o livro quanto o caderno de atividades. Bom dia, Guilherme. Tá? Então, até terça-feira eu recebo as atividades, que era para ter recebido até dia 5 de junho, mas até terça-feira eu vou estar recebendo de novo. O CLES, Clara, não recebe todas. Tentaram me mandar pelo CLES algumas pessoas e falou que são muitas atividades, não dá para anexar todas. Então, pode mandar pelo e-mail. Se conseguir anexar todas no CLES, mas eu acho que não dá. Porque a maioria das pessoas que tentaram me mandar pelo CLES não conseguiram. Porque é muita atividade. Mas se conseguir, eu não lembro se o terceiro ano conseguiu. Tá? Se não conseguir por lá, pode me mandar por e-mail. Basta colocar o nome de vocês e as páginas. Até terça-feira, dia 23, tá bom? Era até dia 5, aí agora eu tô abrindo de novo para não prejudicar vocês, enfim. Então, abrindo de novo até terça-feira. E na terça-feira eu devo estar passando para vocês uma atividade avaliativa também. Tá? Deve estar valendo 2 pontos. Aí depois eu falo para vocês qual é, essa vocês vão mandar na sala mesmo, que é uma atividade curta. Aí eu vou mandar na sala, tá bom? Então, vamos lá, página 52 do livro. Não esquece, aí vocês mandam esses recadinhos depois lá no grupo de vocês, tá? Então, vamos para a página 52 do livro. Nós já vamos começar a aula, tá bom? Vamos lá para o slide agora. Caso alguém solicite a entrada, estão solicitando já. Bom dia, página 52, livro positivo. Então, vamos dar a explicação da matéria. Então, dentro aí do capítulo 30, Brasil Globalizado, nós estamos na regionalização do Brasil globalizado. Então, vamos passar para o slide aqui. Então, como vocês estão vendo aí, nesse mapa, né, com base na análise de transformação do espaço brasileiro, o geógrafo Milton Santos e sua equipe
propuseram em 1999 uma divisão regional associada ao atual estágio do meio técnico científico informacional. É o que eu estava falando com o Cristal, que nem todas as regiões brasileiras elas são homogêneas, né? O que acontece? Elas são diferenciadas. Então, se vocês observarem aqui, ó, ele vai dividir em Amazônia, Nordeste, essa concentrada, que vai ser a que vai ter maior meio técnico científico informacional, e a Centro-Oeste. Então, ele vai estar diferenciando aí essa região, tá bom? Ele vai estar diferenciando essas regiões. Então, vamos continuar. Então, aí, a regionalização, essa parte eu cheguei a colocar para vocês no nosso último slide. Eu só estou repetindo para a gente reforçar, para vocês entenderem. Então, o geógrafo Milton Santos e sua equipe propuseram em 1999 a divisão regional, foi o que eu falei. Os fatores que ele consideraram para fazer essa divisão: a presença e concentração de recursos tecnológicos avançados, né? Então, quem tinha mais recursos aí avançados, eles ficaram aí na questão da região concentrada, redes de energia, telecomunicações, equipamentos de informática, a distribuição de atividades econômicas modernas em diferentes áreas, indústria, automação e robotização, comércio, shopping, centers e e-commerce, que a gente já viu que é o comércio eletrônico, de serviços, provedores de acesso à internet, agentes de publicidade, e de consultoria, centros de pesquisas. Financeiras, bancos, bolsas de valores, corretoras de títulos, seguradoras. Mecanização da agropecuária e a relação entre a agropecuária e a indústria. Então, ele leva em consideração todos esses fatores aí. Bom dia, página 53, livro positivo, tá? Então, Milton Santos e sua equipe, eles levam em consideração todos esses fatores para determinar quem vai ser mais ou quem vai ser menos aí concentrado, né? Quem vai ter maior inserção dentro da globalização e quem vai ter menos inserção dentro da globalização. Então, vamos continuar. Então, vamos pegar primeiro o Amazônia, tá bom? Inclusive, tem um mapinha aí, taxa de desmatamento no Amazônia, no livro de vocês, eu não coloquei aqui, uma tabelinha, depois a gente vai falar. Então, a Amazônia é classificada por baixa densidade de enclaves tecnológicos. A Amazônia, ela acaba sendo uma das últimas regiões povoadas no Brasil, né? A gente começa aí pelo litoral, por onde os portugueses chegam, pela parte ali da Mata Atlântica, e só depois a gente vai adentrando aí o Brasil até chegar na parte da Amazônia. Então, há exceções. O enclave industrial da Zona Franca de Manaus, que foi criado exatamente com esse intuito de desenvolver essa região amazônica. Áreas de mineração que atuam grandes indústrias, inclusive com diversos conflitos ali dentro da própria Amazônica, e transformação espacial monitorada e mapeada com auxílio de alta tecnologia e imagens de satélites. Depois eu vou mostrar algumas fotos aí, né? Mas se vocês pegarem o mapa do Milton Santos, vocês vão ver que a Amazônia está em separado, ou seja, ela não está tão inserida aí dentro desse meio técnico científico. Então, vai ter uma baixa densidade de enclaves aí tecnológicos. O Nordeste, enclaves tecnológicos localiza-se nas grandes cidades e seu entorno, né? Não vai ser uma área homogênea dentro do Nordeste, igual, vai ser Salvador, Recife, Fortaleza, suas principais capitais, inclusive Salvador aí é a primeira capital do Brasil, né? Então, essas áreas determinam muito também desde a nossa colonização, né? Para ser mais ou menos desenvolvidas. A maior parte do interior nordestino se caracteriza pela carência de recursos tecnológicos. A gente sabe que é um sertão nordestino, tem áreas muito pobres aí dentro ali do Nordeste. Exceção, projetos de agricultura moderna na região do Juazeiro Petrolina, chegando inclusive a produzir uva na região do Nordeste, que há alguns anos não seria possível, né? Então, esses projetos de agricultura modernas aí acabam ajudando, inserindo aí o Nordeste dentro de produção, inclusive produção de uva, o que é muito interessante. Então, vamos passar aqui para frente. Então, aí tem umas imagens que mostram exatamente primeiro aí a parte da Amazônia, então, enclave industrial, a Zona Franca de Manaus, está mostrando, apesar da baixa densidade de tecnologia na Amazônia, todo o seu espaço é monitorado por satélites, por quê, gente? Por causa da floresta, né? Para estar monitorando ali, observando também a derrubada dessas florestas. Em áreas de mineração, realizadas por grandes empresas, é possível verificar tecnologias de trabalho e comunicação, né? Então, tem a área de mineração, é lógico que tem aí um investimento muito alto, né? Dentro dessas áreas de mineração. Então, tem uma certa tecnologia aí, mas essa tecnologia, ela, lógico que se for comparado com a região central, aí não vai ter tanta tecnologia. Então, vamos continuar.
No Nordeste, os enclaves tecnológicos são associados às grandes cidades, em geral capitais, como no caso de Salvador, né? Como no caso de Salvador. Então, vai estar aí associado a isso. Cultivo de frutas à margem do Rio São Francisco, próximas cidades de Juazeiro e Petrolina. Como eu falei para vocês, as uvas antes, elas eram produzidas no sul, né, do Brasil, por causa do clima favorável ali a esse tipo de plantação. Bom dia, estamos na página 54 já do livro de vocês, tá? Então, vamos continuar aqui passando. Centro-Oeste, vamos falar aqui um pouco da nossa região, né? A integração da rede urbana da região deve-se à instalação da capital federal. Então, o Juscelino Kubitschek, na década de 60, traz a capital para cá. Com isso, também ele traz para o Brasil as indústrias automobilísticas, reunindo aí a nossa, o Centro-Oeste com o restante do país. Expansão da agricultura moderna, né? A gente tem aí exatamente essa implantação o agronegócio aqui dentro dessa região centro-oeste, maior mecanização agrícola, porque eu tenho empresas voltadas exatamente para isso, grande uso de fertilizantes defensivos, aqui no centro-oeste destaca principalmente a produção de soja, utilização de tecnologia de ponta. Então, dentro do centro-oeste, dessas regiões que eu falei até agora, o centro-oeste é uma das que chega mais próximo aí, principalmente nessa parte agrícola, da mais desenvolvida aí dentro do processo de globalização. Mas aí vem a principal região, que é a famosa região concentrada, né? Então, concentração de espaços luminosos, quando a gente tira aquela foto que a gente observa lá, a interligação dos espaços luminosos do mundo, né, que a gente fala, que é onde tem mais gente conectada lá, através dos cabos, enfim, a região concentrada do Brasil é igual. Então, elevados índices de urbanização. Ali é onde eu tive a segunda capital, o Rio de Janeiro, né, onde eu tenho os primeiros estados ali que foram industrializados, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Intenso comércio e consumo, grande fluxo de pessoas, produtos e capitais, além das bolsas de valores, aí não está acrescentado, mas a gente também tem as bolsas de valores, embora hoje elas são mais virtuais, né, do que física, mas também tem. Então, São Paulo e sua região metropolitana, centro econômico e tecnológico do país. Então, a região concentrada é aquela mais inserida, né, dentro da globalização. Então, é aquilo que eu falei para vocês. A regionalização do país, a homogeneidade do nosso país, inserido dentro da globalização, não é igual. Isso é um fator histórico, desde a época da colonização. Então, vai desde a Amazônia, que é aquela que tem menos característica dentro, até chegar na região concentrada, que eu vou ter mais características dentro dessa globalização. Então, vamos passar aí para frente. O turismo no Brasil. Vocês vão ver que eu pulei as atividades, depois eu vou voltar, tá? Só para a gente explicar tudo e depois começar. Então, a expansão aí do turismo no Brasil. Se a gente olhar em 2011, a quantidade de desembarques, se você for pegar em 2013, há uma grande diferença, ou seja, um grande aumento. E o desembarque nacional de passageiros também. Lembra que eu falei para vocês, algumas aulas atrás, que para você viajar de avião, antes custava muito caro e que agora se popularizou de uma certa forma, mundialmente, inclusive, as passagens aéreas. Então, as pessoas conseguem viajar mais, principalmente com essa questão de globalização. E aí tem um destaque de vocês, que é a Copa do Mundo. Então, a Copa do Mundo foi um grande evento que projetou mundialmente o turismo brasileiro. Então, a gente sabe que a Copa recebeu diversas pessoas de diversas partes do mundo. Isso daí, querendo ou não, gerou, né, uma grande movimentação do turismo no Brasil. Porque muitas vezes a pessoa vem para a Copa do Mundo e não consegue ver tudo no Brasil, mas aí quer voltar porque achou interessante, quer conhecer mais locais, acaba voltando. Isso daí ajuda muito. Então, a expansão do turismo é um exemplo notável da globalização. Então, aí é onde está esse turismo? A gente sabe que tem nas praias do Nordeste, principalmente na área litorânea do Brasil, né? Rio de Janeiro, as praias nordestinas ali, o sul do Brasil também, que tem muitas características aí do povo europeu, né, principalmente ali dos alemães. Então, tudo isso vai ajudando aí dentro do turismo. Vamos passar para a próxima aqui. Algumas fotos aí, né, que mostram isso. Muitas novas infraestruturas foram construídas para o evento, entretanto, muitas delas não ficaram prontas a tempo. A gente falando da questão da Copa do Mundo, né, a gente sabe que hoje a gente tem verdadeiros, como se chama, elefantes brancos, né, que são estádios que foram construídos na época e que hoje não são utilizados para praticamente nada, etc. Muitos foram os eventos que
divertiam tanto os brasileiros como turistas, vindos de todas as partes do planeta, né? Tinha essas áreas aí chamadas fanfests, que recebiam os turistas e os próprios brasileiros para estar assistindo jogos, enfim, para estar ali comemorando, confraternizando junto. Ao final, o que se viu foi uma grande confraternização entre pessoas motivadas pelo futebol. E ali a primeira fala, apesar de alguns apontares, a última, aliás, para o caos no aeroporto durante a Copa do Mundo de futebol, esse fato não se confirmou. Então, a Copa do Mundo também ajudou a modernizar muitos aeroportos do nosso país. Muitos aeroportos foram privatizados aí, e foram modernizados, o que, lógico, que para a gente que mora aqui também é muito melhor, né? Tem mais conforto. Então, vamos lá. Modalidades do turismo. Então, aí dentro do conceito do livro de vocês, tem formas para que se faz o turismo. Turismo de lazer ou de massa, turismo rural ou agroturismo, turismo religioso, aqui no Brasil a gente tem também essa forma de turismo, vocês sabem, turismo de negócio, turismo medicinal, por exemplo, Araxá, que tem as suas lamas termais, enfim, lá em Minas, turismo gastronômico para alimentação, turismo cultural, né? A gente tem também áreas de Minas Gerais aí, que serve para isso, não só Minas Gerais, aqui também. Turismo ecológico. Então, temos aí várias modalidades de turismo. Funções do turismólogo, elaborar as políticas de turismo, é só especificando, porque tem no livro de vocês, planejar e coordenar a modalidade de turismo mais adequada a cada local, porque não adianta eu estar numa área central de uma cidade e falar que o meu turismo é rural, né? Não tem nem como. Analisar as características ambientais, culturais, sociais e infraestrutura da região turística, propor a implantação de infraestrutura necessária para o desenvolvimento do turismo. Não adianta eu querer receber turistas se eu não tenho nenhuma pousada, nenhum local adequado para estar recebendo esses turistas, eu não tenho um transporte, né, adequado. Então, isso daí também vai contar bastante. Planejar, promover e divulgar eventos turísticos e procurar parceiros no gerenciamento de estabelecimentos hoteleiros. Estudar e organizar viagens e atividades de passeio. Então, tudo isso aí o turismólogo ele tem que fazer. Então, gente, basicamente, esse daí é o conteúdo desse último capítulo de vocês. Deixa eu passar aqui, deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa. Não, não coloquei. Tá? Eu não coloquei a partezinha, tem uma partezinha aí só lá na página 60, falando do turismo ecológico, só citei ali, tá bom? Que vai ser aquele baseado aí em relações sustentáveis, né, com a natureza, comprometida a conservação e educação ambiental. Esse turismo é mais voltado para isso. Tá? E a gente aí cita até no livro de vocês as unidades de conservação, que são aquelas áreas possíveis de proteção por suas características especiais, né? A gente tem também essas unidades aí de conservação, incluindo a água também, que faz parte aí das unidades de conservação. Então, agora, nós vamos aí para a página 55 do livro de vocês têm um texto, tá? E vocês vão responder essas três perguntas primeiro. Monitoramento tecnológico utilizado para resolver um problema de qual setor de transporte da cidade, tem um texto aí, qual tecnologia foi utilizada, os resultados foram obtidos de que forma, e que indicam os primeiros resultados. Então, esse daí vocês vão responder essas três perguntinhas para mim, isso daí só é somente uma interpretação de texto, eu vou esperar uns 3, 4 minutinhos para vocês responderem. Qualquer pergunta, estou à disposição dos senhores e das senhoras, para estar respondendo aí, tá bom? Depois dessa, a gente vai passar para a página 57. Vamos ver se a gente consegue responder, eu acredito que não, mas pelo menos uma grande parte aí. Então, enquanto vocês estão fazendo aí, vou reforçar os recados que eu já dei. Eu tinha passado para me entregarem até o dia 5 de junho as questões do livro do caderno de atividades, todas estivessem feitas, para me passar as fotos, enfim, do caderno de atividades e do livro, do capítulo 28 e 29 até o dia 5. Agora eu estou abrindo de novo para que possam me entregar até o dia 23, terça-feira, só até esse dia. Por quê? Porque essas questões do livro vão valer de 5 a 6 pontos. Eu ainda não estipulei, porque eu tenho que ver as atividades que eu passei. Lembrando que teve uma atividade que eu fiz em sala, que valia um ponto, não, quem estava fez comigo, ganhou aquele ponto. Tá? Teve uma outra atividade que eu passei para vocês, eu tenho que verificar quantos pontos, que foi uma síntese, se não me engano, alguma coisa assim, eu tenho que verificar o que foi, valia também alguns pontos. E na terça-feira eu vou passar uma outra atividade, valendo 2 pontos também para vocês me entregarem. Tá? E esse daí é para mandar na sala mesmo, que é só uma atividade, mas aí eu especifico direitinho para vocês.
tá bom? Então, façam direitinho as atividades e me enviem. Aí eu pedi para avisar, inclusive no grupo, né? Caso alguém tenha aí alguma dúvida, não me mandou, enfim, para avisar para mandar, porque tem gente que acaba ficando de recuperação porque não manda as atividades. Então, mandar. Ah, esse último capítulo é para mandar atividades? Não, não precisa. Essas atividades do último capítulo eu vou visitar quando tivermos na aula presencial. Esse daí não precisa. É para ir fazendo, claro. E eu, inclusive, já comecei a passar aí as atividades do caderno de atividades para vocês, tá bom? Então, façam. E avisem no grupo de vocês que tem a chance aí de me mandar. Todas as atividades dos capítulos 28 e 29 já foram corrigidas, devidamente corrigidas, tá bom? Então, estou esperando aí vocês interpretarem rapidamente. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, pode usar o microfone, eu escrever lá, eu não vejo que você escreve no momento lá na sala, mas pode ficar à vontade para escrever lá, caso queira. Ô, Sandra. Pois não. Essas atividades são só na sua matéria ou... É só na minha. É só na minha, tá? Aí são as atividades do capítulo 28 e 29 do positivo caderno de atividades, não é isso? Isso. Porque os outros professores não pediram não, tá bom? Só eu mesmo. Então tá. Tá ok. Obrigada, Sandra. Por nada, amor. Então, gente, como a colega de vocês perguntou, exatamente isso. Vocês, só eu tô pedindo, tá? Os outros professores que eu saiba, ninguém pediu não. É porque realmente eu quero pontuar em cima do livro de vocês, tá? Os outros talvez passaram mais atividades, mais trabalhos, essas coisas. Aí eles vão pontuar mais por isso. Como eu não passei nenhum trabalho mais extenso, nenhuma coisa muito complexa, então eu vou pontuar no livro de vocês também, tá bom? Então me mandem. Não deixe de mandar, tem até terça-feira. Deixem de mandar. Ah, tô esperando, só vou esperar mais uns minutinhos aí, tá? Quando der faltar 15 minutos, eu já vou corrigir com vocês essa. E aí a próxima também, temos várias interpretações de texto aí, tá, gente? Tem algumas, por exemplo, na página 57, todas são respostas pessoais. Eu só vou dar o caminho aí das pedras para vocês, mas e vou pedir para vocês também me responderem, vou voltar depois na sala para vocês me responderem a página 57, principalmente, para ver o que vocês falam aí da interpretação do texto. Essa daí, lembrando, é a página 55, tá? A interpretação de texto. Para vocês. O que não é difícil, né? Vocês são bons em interpretação de texto e não tem tanta dificuldade assim para responder, não. Vamos lá? Eu vou colocar a primeira resposta aí já para vocês. Então, a primeira, monitoramento tecnológico utilizado para resolver um problema de qual setor de transporte? O setor de transporte urbano. Aí só uma dica, né, que é importante eu estar relatando para vocês. Boa parte das suas soluções urbanas atuais tem focado o transporte coletivo, né? Infelizmente, aqui no Brasil, o nosso transporte coletivo não corresponde, pelo menos em grande parte dele. Tem algumas partes do país, por exemplo, no sul do país, o transporte coletivo ele é bem mais organizado do que outras regiões, por exemplo, aqui no centro-oeste. Que tecnologia foi utilizada? Quais foram os resultados obtidos? Foi utilizado o GPS em 15 mil ônibus, gerando-se 30 milhões de dados. Os resultados foram obtidos sob a forma de um mapa digital que mostra em tempo real quantos passageiros estão usando a frota, o tempo de cada viagem, quais rotas estão subutilizadas ou cheias. Né? Ele tem como aí falar, tem rota que precisa de mais ônibus, tem rota que não precisa de tanto ônibus. Aí eu consigo focar realmente no local onde eu preciso de mais ônibus. E o que indica os primeiros resultados? Um número surpreendente alto de ônibus circulando, com menos de 15% de sua capacidade. Além disso, já foi possível identificar empresas de ônibus que não cumprem obrigações contratuais, né? Ele tem ali contrato para fazer determinado serviço, ou rodar, enfim, e não faz. Então, seriam essas aí as respostas. As respostas são interpretações, pura interpretação de texto, né? Pura interpretação de texto, essas respostas. Então,
Acredito que vocês não tenham tido muitas dificuldades, não. Deixar um pouquinho aí para vocês observarem, já marcar no texto aí quem não conseguiu fazer tudo ou não acertou, já pode estar aí marcando no texto, tá bom? Agora vamos para a próxima aí. A próxima fala assim: esses daí são todas respostas pessoais. Daqui a pouco eu vou voltar para a sala porque eu quero que vocês me falem o que vocês acham. Tem um texto também que fala assim: que efeitos positivos e negativos, grandes eventos como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos pode trazer para a economia e sociedade brasileira. Eu falei, inclusive, num efeito negativo aí, né? Embora seja aí pessoal de vocês, né? Uma opinião de vocês. Em sua opinião, que fatores motivaram o retorno da maioria dos visitantes que estiveram no país durante a Copa do Mundo de 2014? Lembra que eu falei sobre isso? E eu não vou refletir a 3 agora, senão abro as respostas. E a 3 fala assim: em sua opinião, qual o percentual, qual o potencial do turismo no Brasil? Quais fatores contribuem para o turismo no país e quais inibem? Então vamos lá, eu vou voltar para a sala. E aí vocês podem escrever, lembrando que vocês escrevendo valem a participação de vocês. Parece que vocês tinham falando aqui no chat. Deixa eu dar uma olhadinha, porque quando eu fico lá no slide eu não consigo ver. Ah, tá. A Clara tinha perguntado. Então, gente, vou esperar aí algumas respostinhas da 1, 2 e 3 da 57, tá? Esperar vocês. Lembrem que vale sempre participação, ponto de participação de vocês aí, então vamos participar. Tem muitas aí que são respostas pessoais, tá? Ajuda o turismo no Brasil. Esse seria qual, Guilherme? A questão 1? Questão 1, né? O ponto positivo. Entendi. Isso, o ponto positivo que você colocou. Agora, o ponto negativo, né? Que ele pede pontos positivos e negativos. Tá bom? Podem se manifestar aí na 1, da 2, só vai falar, estou respondendo a 1, estou respondendo a 2, estou respondendo a 3. E aí, questão 1, aí coloca a resposta, tá? Guardar um pouquinho aí vocês responderem. Temos um tempinho. Muitas questões desse livro de vocês são respostas pessoais, tá? Muitas questões aí são respostas pessoais. Praticamente quase todas, só a partir da página 62, 63, 64, que aí já são mais relativas ao livro. Vamos lá. Maria Eduarda. O lance do dinheiro que o país recebe com os eventos deve ser grande. Sim, muito dinheiro, ótimo. Exatamente, entra bastante dinheiro. Isso, Maria. Agora, podem falar também negativo, tá? Se estão falando positivo, pode falar o negativo também. Aí é a opinião de cada um, é claro, dentro do contexto. Negativo, vocês não sabem nenhum? Eu dei um exemplo, os estádios que foram construídos, né, no Brasil, um exemplo que eu dei, que ficaram aqueles que o pessoal fala que são chamados elefantes brancos, ou seja, ficaram ali sem nenhum tipo de utilidade nos estádios ali, por exemplo, na região norte do Brasil. Então, ali houve um grande gasto de dinheiro e, às vezes, até a corrupção também, né, que há os desvios de dinheiro para tais obras que foram construídas, por exemplo, na Copa do Mundo, que aí, então, ajuda a gerar mais corrupção, seria um exemplo negativo aí também. Aí a 2, em sua opinião, fatores motivam o retorno da maioria. O que vocês acham que a maioria dos visitantes acabam voltando aí, como ele está falando? Mesmo depois da Copa do Mundo. Eu também citei exemplos disso aí, né? Quando eu estava explicando para vocês. Tá? Tô esperando. Eu também não consigo achar um ponto negativo. Eu falei agora alguns aqui, tá, Guilherme? A cultura, o povo, isso, ótimo, né? As paisagens, tem tanta coisa que pode ajudar aí. Guilherme, eu falei alguns negativos, a corrupção, que acaba aumentando, construções que só vão ser usadas para aquele evento, depois ficam aí obsoletas, sem ninguém ter utilidade. Então, são coisas, fatores negativos aí, né? Os pontos turísticos, isso, Guilherme. Os
pontos turísticos, né? Os pontos turísticos atraem as pessoas. Às vezes não dá tempo de ver tudo, é um evento curto, geralmente, então vai ficar mais ali concentrado naquele evento e as pessoas querem voltar para terminar de ver aí tudo que tem no país, né? Tudo bem. Aí tá falando da questão do potencial turístico do Brasil é 3, tá? As comidas também, sim, as comidas, tudo isso, a cultura em geral ali, né, influencia as pessoas quererem voltar ao país. Certinho. Algumas festas, isso, tradições, então a cultura influencia bastante. Aí fala, em sua opinião, qual é o potencial turístico do Brasil e quais fatores contribuem para o turismo no país e quais inibem? Né? Esse daí tá um pouco mais fácil até, né? Que as outras. Se mais alguém quiser falar, o Guilherme e Maria Eduarda estão participando bem, então de parabéns. Se mais alguém quiser se manifestar aí, estejam à vontade, tá, terceiro? Estejam à vontade aí para se manifestar. Eu vou estar voltando lá, tá, no slide, só para a gente ver aí, só Guilherme, 3, talvez a falta de segurança inibe um pouco. Exatamente, inibe bastante, Guilherme. Inclusive, os países mesmo indicam áreas perigosas no Brasil, né? Às vezes fazem campanha aí, falando para os turistas evitarem determinadas áreas aqui no Brasil. Os Estados Unidos mesmo gostam muito de fazer isso. Aqui são só um guia, né? Na verdade, que vocês poderiam ter respondido. Vamos lá, primeiro aí. A implantação de melhorias na infraestrutura urbana, como nas vias de acesso. Por quê? Porque quando, lembra, os aeroportos melhoraram bastante, que eu falei para vocês, né? As vias também acabam privatizando aí algumas pistas, estradas aí do Brasil, o fluxo de capitais, o dinheiro que entra, que foi o que a Maria falou, pelo incremento das atividades comerciais, na ocupação hoteleira, os hotéis, né, recebe muito mais gente, entre outros. Por outro lado, a má utilização de recursos financeiros, como eu falei para vocês, o desvio de verbas são frequentes em vez de grande proporção, a corrupção e aí os monumentos que acabam ficando construídos e ficando obsoletos, sem ter utilidade. Vamos na 2, daqui é o que vocês poderiam, tá? Então, a receptividade da população, né, eles foram bem recebidos, então querem voltar. A diversidade de atrativos naturais, culturais, que vocês falaram em alimento, entre outros, né, pode constatar como situações que motivam o internado do turista internacional do Brasil. Vamos para 3? A 3 aí, as belezas naturais, a diversidade de paisagens, culturais, tradições, pelo extenso território brasileiro, pode ser lembradas como fatores favoráveis. Deficiências na infraestrutura, né? Às vezes a locomoção é mais difícil, impede deslocamentos mais rápidos e menos custos no interior do país. A formação, em muitos casos, ainda precária de profissionais voltados à atividade turística pode ser exemplificada como fatores indicadores, além da violência que o Guilherme bem colocou aí, né? Então, seria esses daí. Agora nós vamos para o próximo aqui. Na verdade, eu não coloquei slide, mas a gente vai aqui porque é pessoal, tá bom? Fala assim, página 59. Que potencial considere que você exerce a função de turismólogo? Que eu mostrei para vocês lá o que ele faz, né? E responda as seguintes questões. Aí também está em cima, nessa tabelinha. Que potencial turístico de alterações existe no município? No caso aqui em Brasília, né? Onde a gente mora. Isso, Nordeste tem muita coisa legal. Ou nas proximidades, né? Então, aí, que potencial vocês poderiam colocar aí aqui em Brasília? Peraí. Professora, a falta de comunicação também pode ser. Sim, a falta de comunicação, sim. A internet meio precária, né? Ela fala, sim, as pessoas não gostam, né, de ficar em locais. Parques e monumentos, sim, aqui em Brasília, né? Tem a nossa querida chamada Água Mineral, que tem uma geração aí que pouco conhece, né? É uma atração aqui de Brasília, tem a Chapada no entorno. Idioma também pois é. Catedral tem, por ser a capital, né, gente? A gente querendo ou não, já tem um atrativo por si só, né? Por ser a capital federal, tem os ministérios, tem a esplanada ali com todos os monumentos que tem.
Então, já, por si só já atrai, mas também a gente no entorno aqui de Brasília, a gente tem várias cachoeiras, vários locais aí, né, que facilita também. Ótimo, 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 ótimo. Na página 60, isso daí é mais uma pesquisa, né, para elaborar. A princípio não precisa de elaborar isso aí não, tá? Depois, se vocês quiserem estar preenchendo aí, porque ele está pedindo para, com base na sua resposta, a questão anterior, elabora um roteiro turístico preenchendo a planilha. Então, poderia, por exemplo, colocar aí a data de terça, de segunda, 22, o horário de... Embora agora a gente está numa pandemia, né? Então, isso aí não valeria tanto. Aí poderia falar, quando terminar a pandemia, então, local a ser visitado, eu coloco catedral, atividades que podem ser realizadas, né? Tirar fotos, enfim, fazer orações, etc, etc, etc. E vocês podem colocar. Depois, se vocês quiserem, água mineral abriu esses dias, né? Que é o Parque Nacional. Tem um lago, isso, tem um lago, né? Também. Pode passear de jet ski, pode visitar ali a orla, etc, etc, de lancha. Entendeu? Então, depois aí, vocês mesmos podem estar preenchendo aí, já para não ficar o livro em branco também, né, gente? Página 62, vamos lá. Na página 62 fala assim: escolha um dos parques nacionais apresentados no mapa da página anterior. Na página anterior tem vários parques nacionais aqui, inclusive o Parque Nacional de Brasília, né? Busque informações sobre esse parque e enumere suas principais características, né? Água mineral aí, um lago poluído talvez. Não é tão poluído assim, não. O lá é, enfim. Naquela água ali, se for para beber sem tratamento, não dá, né? Morre. Mas não é tão poluído. Tem gente que pesca lá e come o peixe, não morreu, então não é tão poluído assim. Aí tá perguntando se você já visitou. Então a unha 2 também, como eu falei para vocês. Coragem. Credo. Não, aí também é demais, Rafaela. Tá parecendo o rio indo lá da Índia, que o pessoal banha os mortos no rio aqui. A gente morta lá, eu acho bem difícil. Vocês escutam cada história, isso daí é lenda urbana. Jogar gente morta no lago, essa daí pra mim é nova. Vocês... Ai, gente, então vocês vão fazer rir. Então, primeiro, vocês já visitaram, vocês já foram na água mineral? Sua avó que conta, Maria Eduarda? É, só se for na época lá dos pioneiros de Brasília, né? E o pessoal enviava alguém lá. Porque boia, né? Só se você jogar o corpo com a pedra, para não boiar. Porque o corpo vai boiar em determinado momento. Só você jogar com a pedra. Vocês acham que tem gente morta lá? É, não sei, gente. Não sei. Ixi, aí tá ruim, tá mal frequentado assim o lago. Meu Deus. Gente, agora só para encerrar aqui a nossa aula, uma vila, meu Deus. Gente, só para encerrar nossa aula, hoje teve um desafio para vocês do São João virtual aí, né? Enfim, da festa junina virtual, desculpa, São João, da festa junina aí. Então, vocês tinham que ter tirado fotos, se vocês não tiraram e quiser abrir a câmera, quem tiver vestido aí, tirar aquela foto para mandar lá para o Class, estejam à vontade, tá? Mas a nossa aula já se encerrou. A nossa aula já se encerrou. Muito obrigada pela participação de vocês. Continue estudando. Avisem lá os colegas que até dia 23 eu vou estar recebendo aí as atividades de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, estudem. Até a próxima. Se cuidem. Tchau.